Atividades. Leia o texto. Trocou de celular de novo? É a 5ª vez em um ano. Mas este é bem melhor que os outros. Tem MP3, GPS, SMS, Wi-Fi, câmera, roda vídeos, acessa a internet e ainda tem jogos, agenda e calculadora. Só não dá pra falar porque acabaram os créditos. Bom, na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Não se esqueça que uma boa opinião tem um bom argumento. O seu argumento tem que estar bem definido na hora que você escrever. Você acha que o aparelho do menino na tirinha foi usado de forma eficiente para comunicação? Por quê? Não se esqueça o que é comunicação, hein? Atividade de número 2. Leia o texto abaixo. Quando foram descobertos ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para lá com a esperança de ficarem ricos. A dificuldade de chegar a essa área dificultava também a chegada de mantimentos no local. Por isso, surgiram os vaqueiros. Eram homens que levavam para a região das minas rebanhos de mulas carregando alimentos e diversos produtos. As mulas eram os únicos animais capazes de cruzar aqueles difíceis caminhos carregando muito peso. Marque um X nas opções corretas. Sobre os viajantes, é possível afirmar que: primeira opção, foram responsáveis pelo surgimento de vilas e arraiais nas regiões das minas. Segunda opção, não enfrentaram nenhuma dificuldade durante a viagem. Terceira opção, utilizavam mulas como transportes. Ou quarta opção, eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas. Lembrando que, olha só, é para marcar X nas opções corretas. Então isso quer dizer que tem mais do que só uma resposta certa aqui, hein? É mais do que apenas um que você vai marcar X. Leia com cuidado, se for preciso. Repita a leitura, não faça X sem ler pelo menos 2 vezes o texto, hein? Leia os textos abaixo e resolva as questões. Texto de número 1. Na Vila de São Paulo, o transporte de pessoas e de mercadorias entre o litoral e São Paulo era muito difícil, porque não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de uma floresta fechada, onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. Pelo litoral chegavam as pessoas e eram trazidos os produtos procedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. No século XVI, havia poucas construções da Vila São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Alexandre Alves, Projeto Prosa, São Paulo. Editora Saraiva, 2012. Texto 2. O atual cenário do transporte no país. Estima-se que cerca de 60% de toda a carga são transportadas por estradas e rodovias, pavimentadas ou não. Infelizmente, apesar de tanta importância para a economia do país, o transporte rodoviário ainda enfrenta inúmeros desafios, sendo os principais a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são estradas que mais sofrem com o roubo de cargas, um problema que causa grandes prejuízos ao setor e à economia brasileira como um todo. Mesmo com tantos obstáculos a superar, esse modal ainda é destaque e a logística tem trabalhado duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas
e seguras. Muito bem, pessoal, agora depois de ler os dois textos, vamos fazer as atividades. Lembrando, não confia só na leitura do professor, hein? Leia você também as atividades. Leia 2, 3, 4 vezes os textos antes de responder. Letra A. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na Vila de São Paulo? Letra B. Escreva 3 características das ruas na Vila de São Paulo. Letra C. De acordo com o texto 2, o que dificulta o transporte de mercadorias no país? Letra D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usado atualmente? Letra E. Hoje, as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Letra F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transportes eram utilizados no século XVI e marque-os com X. Agora sim você pode pedir ajuda para algum familiar ou para quem está te observando na resolução, hein? Vamos lá. Século XVI. Máquina a vapor, carruagens de uso coletivo, animais, navio, moto, avião, carroça, canoa, trem, helicóptero, metrô, barco, carruagens de passeio, caminhão, automóvel. Lembra que o século XVI é o período que engloba do ano 1601 até 1700, tá bom? Esse é o século XVI, de 1601 até 1700. Letra G. Quais são as diferenças entre o transporte de cargas do século XVI e do século XXI? Lembrando que o século XXI é o século que nós estamos vivendo atualmente, tá bom? Então você vai descrever quais são as diferenças entre os meios de transporte no século XVI, de 1601 até 1700, com o século XXI, tá? De 2001 até 2100. Muita atenção no texto, hein? Atualmente, há muitas formas de se comunicar com alguém, principalmente utilizando novas tecnologias. Mas antigamente era muito diferente. Podemos exemplificar com o envio ou recebimento de mensagens. No passado, era muito comum escrever cartas e recebê-las pelo correio. Hoje, elas são um meio de comunicação pouco comum e que foram substituídas por e-mails e mensagens de celular que chegam no mesmo minuto ao seu destinatário. Porém, demandam do uso da tecnologia. Atividade de número 4. Depois da leitura do texto, responda: quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? Você já usou algum meio de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência. Muito bem, pessoal, com essa experiência pessoal de vocês, nós vamos encerrar a semana 3 de História. Não se esqueça, responda à presença no grupo do WhatsApp da sala, mande foto das suas atividades para o professor, responda com bastante argumento, com bastante coerência, prestando atenção em tudo que você viu e aprendeu, e boa aula. Até a próxima aula.